diretamente de São Januário, onde o Vasco vence o Fortaleza por 3-0, 2 gols de Pablo Verratti e também um gol de Nuno Moreira, um golaço de Nuno Moreira, a verdade seja dita, o quinto dele com a camisa do Vasco, e o Verratti chega aos 19 com a camisa Cruz Maltina. Também destacando aqui a assistência de Hugo Moura e a assistência de Lucas Piton, ambas para os gols de Pablo Verratti. Hugo Moura, inclusive, que viveu um drama recente com a perda do seu filho recém-nascido, e aí essa assistência para coroar essa grande partida que ele fez contra o Fortaleza. Fala Vascão, aqui é o Eduardo e eu estou aqui mais uma vez para trazer esse boletim, esse pós-jogo, né, agora diretamente de São Januário, trazendo as principais informações desse Vasco e Fortaleza. Confronto que valeu pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro e que foi o fim de uma sequência de 9 partidas sem vencer que o Cruz Maltino vivia, não só no Brasileiro, mas também somando Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Agora, com essa sequência de jogos no Rio de Janeiro pela frente, serão ao todo 5 partidas, 4 delas em São Januário, o Cruz Maltino respira um pouco mais aliviado, podendo tirar esse peso das costas e, claro, podendo dialogar melhor com o seu torcedor, que pela primeira vez esteve aqui na colina histórica Fernando Diniz, técnico recém-contratado e que teve aqui então a sua primeira impressão com o torcedor Cruz Maltino, e melhor do que essa, é impossível, né? Uma goleada acachapante e sonora, até pelo desempenho que o Cruz Maltino teve. E isso, pois, tiveram 2 gols anulados, tá? Gols marcados por Felipe Coutinho e também por Nuno Moreira. Na segunda etapa da partida poderia ter sido até mesmo, então, um 5-0. E fica, infelizmente, o destaque negativo para o cartão vermelho sofrido pelo Felipe Coutinho num lance, né, numa situação ali de briga, que também tirou o Marinho, o atacante do Fortaleza, de jogo, mas deixa o Coutinho de fora do clássico contra o Fluminense no próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro, para a partida do meio da semana. Aqui em São Januário, contra o Operário pela Copa do Brasil, ele segue à disposição, mas fica essa triste notícia da perda dele para o clássico diante do Tricolor. E falando unicamente de desempenho, uma melhora notável, até mesmo diante da última partida, onde o Vasco havia sofrido um pouco mais taticamente e defensivamente havia sido mais testado. Agora, diante do Fortaleza, trouxe uma demonstração mais sólida de toda a sua capacidade de desempenhar. E, é claro, aquela fala, né, o top 8, G8, enfim, ela volta a ecoar de forma positiva agora. O Vasco fazendo uma atuação digna de time de G8. Então, torcer que essa boa fase se mantenha. De novo, são 5 partidas no Rio de Janeiro, 4 em São Januário. É o momento ideal para o Vasco conseguir dar a volta por cima, sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, garantir a classificação na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil, e quem sabe sonhar com coisas melhores nessa metade final de temporada. Lembrando que se aproxima a pausa para o Super Mundial no meio do próximo mês, então é importante o Vasco ir para essa pausa de maneira positiva, com astral positivo, para poder usar essa pausa para se reestruturar e voltar dessa pausa com um espírito positivo pela frente para essa metade final de temporada que, ao que tudo indica, vai incluir aí as 3 competições que o Cruz Maltino disputa nesse ano. Bom, e continuando esse vídeo, né, aquele ponto mais crítico, né, mais opinativo, até porque não convém fazer aquela crítica mais profunda naquele ambiente ali que é de trabalho, que tem vários jogadores passando e tudo mais. Então, por uma questão de respeito, eu sempre faço essas críticas nesse ambiente aqui mais pessoal, mas não confundam com covardia, com achar que, não quero falar perto deles para, sei lá, não ser rebatido. Bom, esse espaço de rebatimento ele está sempre em aberto aqui e, além disso, qualquer jogador ou comissão pode me acessar tranquilamente para me rebater. Então, parto muito desse princípio, né? Mas, assim, eu queria destacar a partida do Nuno Moreira, que além do gol, claro, golaço, inclusive, né? O seu 5º com a camisa do Vasco, e como eu mencionei no vídeo até, mas ele fez uma participação tática muito boa, defensivamente muito bem, e assim, na construção ofensiva muito participativo, centralizando muitas jogadas, dialogando muito com o Coutinho, com o Ryan também, bolas enfiadas muitas vezes para o Verratti também, então a sintonia principalmente ela tem sido muito boa com o Coutinho muitas vezes acionando ele, né? Porque eu vejo muito o Nuno como capacidade de ser o arco. Ele infiltra muito bem, passa muito bem, ele tem qualidade, mas ele também consegue muito ser essa flecha. Tanto é que no gol que é anulado, ele basicamente foi isso. É uma bola que o Coutinho enfia por cima da defesa do Fortaleza, e aí o Nuno fica cara a cara com o gol, e aí finaliza muito bem, mas aí por conta daquele impedimento milimétrico ali, acaba que não se transforma num gol, né, no final das contas. Mas ele, assim, nesse aspecto, acho que se saiu muito bem. Verratti, assim, eu até comentei, eu fiz até inclusive uma pergunta na coletiva pro Diniz, essa pergunta vai tocar ao final desse meu comentário aqui,
Mas, assim, o Verratti fez uma partida taticamente muito boa. E eu vejo muito esse burburinho na internet sobre, o Verratti, ele, poxa, não presta pro time. E havia essa dúvida, né, se o Diniz, ele encaixaria o Verratti e tal. Eu não vou ser hipócrita, eu também tive essa dúvida, porque o Diniz, ele sempre teve aquele atacante que era muito participativo na criação das jogadas. Então, assim, pelo menos aquele atacante que conseguisse sair um pouco da área e conseguir tocar uma bola e tal. E não é como se o Verratti fosse um incapaz, tá? Mas definitivamente o refino dele com a bola não é dos melhores, né? Então, assim, a dúvida ela era genuína e a gente viu que super deu certo, enfim. Mas a minha pergunta pro Diniz ela foi basicamente sobre isso, né? Sobre o Verratti, o que ele esperava do Verratti, como é que ele entende esse possível encaixe, né, do Verratti taticamente, enfim. Então eu vou passar a voz pro Diniz e daqui a pouco eu volto. Aqui, Diniz. Boa noite. Eduardo Alves, da Vável Brasil. Na partida de hoje, o Verratti certamente é o destaque estatístico por ter feito os 2 gols, mas a gente sabe que é um jogador que se dedica muito em campo, que tem um trabalho sem bola muito importante. E havia uma dúvida muito grande, antes do seu anúncio oficial, se ele encaixaria no seu sistema de jogo, na sua ideia de jogo. Eu queria saber como que você entende a forma de potencializá-lo nesse time e o que você tira de diagnóstico dessa partida de hoje dentro desse pensamento, por favor. O Verratti não encaixar comigo porque o cara que faz gol, cara, você, camisa 9, argentino, já sabe como é que é, né? Conexão comigo é uma instantânea. O cara faz a coisa mais difícil do futebol, que é fazer gol, cara. E além de tudo é um homem, assim, um líder impressionante, vestiário, o cara tem 30 e alto anos, acho que 37, 38. O cara corre, o cara marca, o cara lidera, é um exemplo aí para todo mundo. Então, assim, jogar comigo, essas características que estou te falando, são muito mais importantes do que, obviamente, uma coisa do cara ter um pouquinho mais de refino técnico ou não. Ele tem as coisas mais importantes para jogar comigo. Tem valentia, tem coragem, tem liderança, tem personalidade e faz gol, muito gol. Então, quase com um pacote completo. Bom, e aí é isso. A resposta do Diniz, eu acho que ela personifica bem esse meu pensamento também. Cara, é difícil você não encaixar um cara que mete gol pra caramba. Na verdade é essa. Você não precisa que os 10 ali participem ativamente da tática. E mesmo assim o Verratti eu acho que tem se saído bem quando acionado ali. As poucas vezes que ele é acionado, né? Passado bem a bola, se movimentado e até recomposto muito bem. Defensivamente muito bem também. Então o Diniz pontuou muito bem e é isso. Eu acho que o Verratti ele tá nesse caminho assim, cada vez mais para ser um jogador mais levado a sério taticamente, ser menos aquele cara que só mete gol, e como se meter gol fosse ruim, né? Mas é uma coisa que eu falei umas vezes aqui no canal também, e não é que a minha opinião tenha mudado, tá? Eu ainda penso que o Verratti ele é um atacante que ele é extra classe no aspecto fazer gol, e em outros ele não é tão bom assim. Então, entre muitas aspas, ele é um cara que só faz gol, mas ele tem cada vez mais aprofundado o jogo dele, aumentado as dimensões do jogo dele. Eu acho que vai muito também da humildade que ele mostra ter. Certamente há um feedback constante, tanto do Carille, agora também do Diniz, talvez tenha havido do Felipe nesse aspecto e tudo mais, e claro, as informações novas que chegam e tudo mais, no sentido de análise tática. Então, é um cara que está evoluindo muito. A gente está vendo a evolução dele na nossa frente, o Diniz falou bem. São 30 e poucos anos, são 36 anos de idade, né, o Verratti. Não é nenhum garoto, mas ele tem evoluído muito. Tem uma margem de crescimento ainda muito grande pela frente. Fisicamente mostra, está vivendo um grande momento, né? Assim, a última lesão dele foi no ano passado, foi aquela lesão na costela. Então é um jogador assim, que tem tudo para terminar a passagem dele ou até a carreira dele como ídolo do Vasco. Tudo correndo bem, é claro. Falar do Ryan, que foi muito cobrado pelo Diniz nessa partida, né? Teve aqueles vários momentos em que o Diniz ele literalmente vai no Ryan assim, e ele dá uma cobrada assim, cara, tipo, grita com ele assim, cobra dele melhoras e tal. E é muito bacana ver isso, porque o Ryan ele é um jogador talentoso, a gente sabe disso, sabe? E aí o Diniz ele ter percebido isso, está exigindo isso do Ryan, é sinal de que o Diniz enxergou já isso, esse talento do Ryan. E assim, a partida dele foi muito boa taticamente. O que faltou foi a decisão final, né? A finalização, o passe, ali, o cruzamento. Coisas que com o tempo acho que ele deve melhorar. Mas ele tem ganho confiança, mostra muito isso nessa partida, arrastando muito bem a bola, fisicamente, cara, uma aberração, no bom sentido, é claro. Muito forte, muito rápido. Ele é alto, né? Também tem 1,87 de altura. É um garoto que tem tudo para se dar muito bem no futebol. O Diniz ele mostra muito carinho por ele. Falou sobre na coletiva também com muito carinho e assim, é isso. Eu acho que o Ryan tá com tudo para crescer muito ao lado do Diniz
E pra gente fechar, falar do Hugo Moura, que, bom, até como eu comentei ao começo do vídeo ali, ele passou por um drama familiar recentemente muito forte, e fica aqui nossa solidariedade, né, enfim, mas uma partida muito boa, coroada com assistência pro gol do Nuno, golaço do Nuno mais uma vez, né, mas assim, o Hugo já vem jogando muito bem há muito tempo, não é de hoje, então, assim, fica mais uma vez a solidariedade, mas o parabéns pela partida que ele fez, né. E, enfim, no mais, um coletivo muito forte, não penso em ninguém aqui para destacar negativamente e tal. Todo mundo acho que se saiu muito bem, time todo participativo das jogadas. O lamento pelo Jair de fora e pela possibilidade de saída, a gente vê os próximos capítulos e tudo mais. Mas no grosso da coisa é isso. O Vasco vence, convence e anima muito pro confronto de terça-feira contra o Operário. Bom, fico por aqui, aquelas recomendações de sempre, like, inscrição, comentário, essa protocolaridade que é necessária e também o convite a seguir a Analisa Vasco nas suas redes sociais. Tamo junto, valeu e até a próxima.